Olá pessoal, aqui é a professora Caroline Rodrigues. Vamos para mais uma aula nossa de língua portuguesa do 9º ano aqui da Escola Municipal Cirilo Joaquim dos Santos. Ok, amados, então vamos para a nossa aula de hoje, dia 7 de janeiro, quinta-feira. Ok, amados, então vamos iniciar fazendo a correção do nosso exercício. Ficou o terceiro da página 187 e o terceiro também da página 189, tá? Então, na página 187, ele pede para a gente ler, na letra A, ele pede para a gente olhar dentro daquele texto que nós estudamos sobre fake news, quais as notícias analisadas pelos alunos do Colégio de Ourinhos podem se enquadrar em conteúdo enganosos. Então, eu coloquei uma aqui, exemplo, conteúdo enganoso. A notícia sobre as frutas que são ingeridas em jejum, que elas curam câncer. Ela pode ser considerada enganosa por quê? Porque o consumo de alguns alimentos previne o câncer, assim como também previne algumas outras doenças, tá? Vários tipos de doença, inclusive o câncer. Mas não há comprovação sobre esse fato notificado, tá bom? Na letra B, ele pergunta qual das notícias analisadas pelos alunos pode ter ocorrido uma conexão falsa. E para a gente explicar. A de conexão falsa é a notícia que ele fala sobre o Sérgio Moro, que ele seria o orador em cerimônia da Universidade Americana. Tem algumas informações aí que são verdadeiras, só que algumas delas eram uma declaração falsa atribuída a um pesquisador da instituição. Terceiro, quais notícias pode ter disseminado um conteúdo manipulado? E por quê? Foi a de que a mãe teria aplicado um botox na filha pequena, tá? Aí os alunos ficaram pesquisando em vídeos, porque pode ter sido manipulado esses vídeos, tá? A letra D, na sua opinião, porque muitas vezes pode ser difícil identificar uma fake news. Aí é uma resposta pessoal de vocês, tá? Explicar por quê. E segundo o professor Zilioli, a quantidade de compartilhamento não prova que uma notícia é verdadeira. Você concorda com isso aí? Por quê? Resposta pessoal. Agora vamos responder o terceiro da página 189, que fala mais sobre estrangeirismo, né? Aí ele diz assim, qual que é a língua origem da palavra fake news? A língua origem é a língua inglesa, tá? E a tradução dela, que ele pergunta qual a tradução dela, a tradução significa notícias falsas. Na letra B ele pergunta, essa expressão fake news, ela pode ser considerada um estrangeirismo e por quê? Sim, ela pode ser considerada um estrangeirismo porque ela já se tornou um uso frequente para as pessoas aqui do Brasil, para os falantes do português do Brasil. Como ela já se tornou um uso frequente e ela não é daqui do Brasil, ela veio de fora, então sim, ela pode ser considerada um estrangeirismo, tá bom? Letra C. O uso desse estrangeirismo é pertinente, ele cabe em todos os contextos? Bem, ele é pertinente só nos contextos para que visam combater informações falsas, tá? Que são disseminadas na internet, através de redes sociais ou de aplicativos de mensagem instantânea, as quais podem influenciar negativamente o pensamento e as escolhas dos usuários. E a letra D, na sua opinião, porque as palavras do universo da tecnologia e da internet são estrangeirismo de língua inglesa. Aí você vai dizer o porquê que você acha que elas são estrangeirismo de língua inglesa, tá bom? Agora nós vamos relembrar o conteúdo que nós estudamos na aula passada para a gente responder outros exercícios, tá? Também sobre o conteúdo da aula passada. Vamos relembrar e depois vamos fazer outros exercícios. Certo, então nós vamos começar estudando fake news. O que é fake news, tá? Fake news, segundo um dicionário, ela é uma expressão usada há muitos anos, desde o século XIX, tá? Ela significa palavras falsas, tá? Notícias falsas, na verdade. Fake news. Fake é falsas, new, notícias. Então, são notícias falsas. Esse termo, ele é em inglês e ele se tornou bastante popular no mundo inteiro para denominar, para classificar aquelas informações falsas que são publicadas principalmente em redes sociais.
Ele é um termo muito antigo, como nós dissemos aí, ele já vem desde o século XIX, só que ele começou a se disseminar mais, principalmente a partir mais ou menos do ano de 2015, 2016, principalmente pelas redes sociais, que é onde mais se encontra fake news, tá bom? Então, as notícias falsas, as fake news, elas podem ser de alguns tipos. Vocês podem estar acompanhando aí pelo livro na página 187, tá? Então, as fake news, elas podem ser de conteúdo criminosamente fabricado, ou seja, 100% falso para poder enganar o leitor. Elas podem ser uma sátira ou paródia descontextualizada, e ela apresenta como se fosse uma notícia verdadeira. Pode ser um conteúdo manipulado com notícias e imagens diferentes do que realmente aconteceu. Pode ter um contexto falso, onde tem imagens e fatos que não estão dentro do texto, não contextualizam, para poder levar o leitor a acreditar em uma situação diferente do modo como ela aconteceu de verdade. Ela pode ser de conteúdo enganoso, ou seja, ela usa dados reais, mas ela tem uma interpretação falsa ou exagerada. E ela pode ter uma conexão falsa, quando ele utiliza fotos, títulos ou legendas que não tem nenhuma conexão com o conteúdo, tá? Lembrando, gente, que fake news é crime, tá? É crime, a pessoa pode pagar por um crime que ela faz, que no caso são as fake news, por notícias falsas, por disseminar notícias falsas, tá? Então tem que tomar cuidado com tudo quanto é notícia que se recebe, verificar se ela realmente é verdadeira e não sair espalhando as notícias falsas, porque além de pagar pelo crime, além da pessoa que fez, que inventou a notícia, aquelas que transmitem, que repassam as fake news, também são penalizadas por esse crime, tá bom? Agora vamos estudar um pouco de estrangeirismo. Lembrando, gente, na hora que a gente vê o nome, a gente já tem uma ideia do que seja estrangeirismo. É algo que vem do estrangeiro. Se é do estrangeiro, então é algo que não é nosso, não é do Brasil, não é da nossa área, da nossa terra, tá? Então, estrangeirismo é um vício de linguagem que correspondem à utilização de palavras estrangeiras. Então, é a gente se viciar em utilizar palavras que não são daqui do Brasil, é lá do estrangeiro. Algumas vezes, esses termos, alguns termos estrangeirismo, são incorporados ao léxico do idioma, ou seja, eles são colocados dentro do nosso dicionário do Brasil, dependendo de sua utilização pelos falantes da língua, ou seja, às vezes, uma palavra em estrangeiro, ela é tão utilizada por nós brasileiros que ela acaba indo até para o nosso dicionário mesmo do Brasil, tá? De tão utilizada que ela é. A língua portuguesa, ela conta com um grande número de palavras estrangeiras, tá, gente? E essas palavras estrangeiras, elas podem ser espanholas, podem ser portuguesas, podem ser inglesas. Nós temos muitas palavras de vários países, de várias localidades que nós utilizamos aqui. Então, exemplo aí, nós temos palavras como hot dog, show, bacon, mouse, são palavras estrangeiras que não ocorreu o aportuguesamento. Ah, tia, mas o que é o aportuguesamento? É quando a gente pega uma palavra que ela é escrita em inglês e a gente modifica ela para o português. Aí aconteceu um aportuguesamento, a gente modifica ela um pouquinho para poder ficar parecido mais com o português. E quando a gente não modifica ela, quer dizer que não aconteceu o aportuguesamento, tá? Então, essas palavras aí, elas são estrangeiras que não aconteceu o aportuguesamento. A gente escreve e fala desse jeito. Hot dog, que é cachorro quente. Hot dog, a gente escreve ela desse jeito, a gente fala ela desse jeito, quando a gente quer dizer que vai comer o cachorro quente. Show, eu vou pro show. Show da calcinha preta, show do Luan Santana, show do Roberto Carlos, show da pisadinha. E show, ela é uma palavra estrangeira, ela não é uma palavra nossa. A palavra nossa é espetáculo. Vou para um espetáculo, mas aqui dificilmente alguém fala espetáculo. Todo mundo fala show e escreve show. Ou seja, é uma palavra estrangeira que a gente utiliza aqui no Brasil e que ela não foi aportuguesada, tá? Não houve um aportuguesamento dela. Bacon do mesmo jeito, mouse do mesmo jeito, tá?
Só que tem algumas palavras que aconteceu o aportuguesamento dela, tá? Ela é um estrangeirismo, ela é uma palavra estrangeira, mas que aconteceu um aportuguesamento, tá? Nós modificamos ela para o português. Exemplo, futebol, futebol. Nós modificamos ela, porque ela é uma palavra inglesa e ela fala futebol, tá? Então, nós aportuguesamos ela. O basquetebol também. Olha o jeito que se escreve ele aí. Basquetebol. Nós só aportuguesamos a palavra basquetebol. Abajur. Olha aí, ela é do francês. Abajur. Tá? Então, nós aportuguesamos. Sutiã. Do mesmo jeito, tá bom? Então, palavras estrangeiras são essas palavras, a utilização o estrangeirismo, é a utilização de palavras estrangeiras com recorrência, tá, gente? A gente sempre utiliza ela, tá? É um uso corrente, é um uso frequente. E nós temos os estrangeirismos, que eles foram aportuguesados, que houve o aportuguesamento deles, e tem deles que não houve aportuguesamento. O aportuguesamento é quando a gente faz aquela adaptação dela para o português, da palavra para o português. Certo, pessoal, agora que nós relembramos um pouco do que é fake news, do que é estrangeirismo, a gente vai lá na página 192, tá? Na página 192, lá embaixo tem a 9ª questão, onde tem até uma chargezinha aí de um carro, tá? Sendo abastecido. Então, responda a letra A, B, C, D e E dessa 9ª questão. E lá na página 193, bem embaixo, tem também falando sobre charge. O primeiro, o segundo, e na página 194 tem o terceiro e o quarto. Tá? Quer dizer, o terceiro, na verdade. Então, vocês vão responder o primeiro, segundo e terceiro, que está na página 193 e 194. Então, meus amores, bom estudo para vocês, abraços e até a próxima aula.